Boa noite, eu sou o pastor Lício, pastor da Igreja Presbiteriana de Guanhães. E neste momento eu quero falar de um assunto muito interessante, que é sobre os sinais que mostram ou que apontam para a volta do Senhor Jesus a esse mundo. Eu quero agradecer a todos que já estão aí me assistindo. Eu convido a todos para que participem, deem o seu like ou dislike, façam seus comentários, enfim, vamos interagir, porque esse é um momento de reflexão e eu quero trazer uma reflexão no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e é o capítulo todo, mas eu não vou ler o capítulo aqui, eu só vou ler do versículo 1 até o versículo 3, e no decorrer da reflexão eu vou então fazendo alguns recortes com alguns desses versículos aí, pontuando naquela situação a qual eu estarei falando. Participe da minha live, dê a sua opinião, fique conosco, e Deus tem uma grande mensagem para a sua vida, para as nossas vidas. Que Deus abençoe. Pois bem, todo cristão crê na ressurreição do Senhor Jesus. Todo cristão crê na ressurreição de Jesus. E se perguntarmos um católico romano, um católico ortodoxo, se perguntarmos a um evangélico, a um reformado, a um protestante, a um pentecostal, enfim, todos vão dizer que creem na ressurreição do Senhor Jesus. Entretanto, nem todos estão a par da verdade de que Jesus virá, Jesus voltará a esse mundo. E então eu convido para que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, e apenas os 3 primeiros versículos. E eu vou ler aqui, acompanhem suas Bíblias. E diz assim: E tendo Jesus saído do templo, que era o templo construído por Herodes, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus estava visitando o templo, esse templo construído por Herodes. Era uma construção fantástica, linda, e os discípulos teciam comentários, elogiavam o templo, quando Jesus disse para eles: Olha, vocês estão elogiando essa construção feita por Herodes, já tem aí seus 40 anos que ele vem investindo, e Herodes era um construtor, um grande construtor. Mas eu digo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. E aquilo chamou a atenção dos discípulos. E depois de algum tempo, Jesus estava no Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntaram: Senhor, o Senhor falou que não vai ficar pedra sobre pedra, que o templo vai ser destruído, então fala com a gente aí, quando que vai acontecer isso? O que vai acontecer que vai derrubar o templo? E olha que para os judeus a destruição do templo tinha um significado terrível, era um significado de ira de Deus.
e perguntam para ele quando é que vai acontecer isso, mas eles acrescentam mais duas perguntas que relacionam com a destruição do templo. Eles perguntam também para ele, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vejam que para os judeus a destruição do templo, agora, nessa época deles, significava o fim do mundo. Deveria ser o fim do mundo. O templo já havia sido destruído por Nabucodonosor algumas centenas de anos atrás, talvez 6 séculos atrás. Depois um segundo templo foi reconstruído, um templo inferior na volta do exílio, e Herodes dá uma cara nova a esse segundo templo. Então Jesus disse agora que o segundo templo vai ser destruído. Para eles identificam isso como o fim do século. E outra coisa é que eles identificam também o fim do século com o aparecimento do Messias. Quando eles dizem que sinal haverá da tua vinda, eles não tinham essa ideia que nós temos, que Jesus virá, como de fato a Bíblia nos ensina que ele virá. A ideia deles é que Jesus virá para destruir naqueles mesmos dias. Jesus então assume a sua postura de Messias e toma o poder novamente de Jerusalém e assume o reinado de Davi e então inaugura uma era de ouro sobre o planeta Terra. Essa é a escatologia deles. Essa é a noção de reino de Deus que eles têm naquela época. Então eles querem saber quando é que o Senhor então vai assumir e vai instaurar a era de ouro ou o reino de Deus aqui na terra. Notem que Jesus, ele começa a responder da terceira pergunta para a primeira, ou melhor dizendo, da segunda pergunta, qual é então, quando é que o Senhor virá e quando será a consumação do século? E Jesus, ele então começa a responder essa, para depois responder a pergunta sobre a destruição do templo de Jerusalém. E ele diz para eles o seguinte, olha, resumindo então o capítulo 24 até o versículo 28. Então, até o versículo 14, quem estiver com a Bíblia aí poderá olhar na sua Bíblia. Jesus fala sobre o tempo entre a conversa dele até a sua volta. Do versículo 15 ao 28, ele faz um recorte sobre a destruição de Jerusalém, não só do templo, mas de Jerusalém. Todos nós sabemos que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano sitiou Jerusalém. Houve uma guerra entre os hebreus e os romanos, e os próprios hebreus se destruíram dentro de Jerusalém, e os romanos entraram quando já não restava mais nada ali, só cadáveres pelas ruas, doença, fome. E os romanos aproveitaram e entraram, e não ficou realmente pedra sobre pedra. E do versículo 29 até o versículo 31, Jesus vai falar sobre sinais cataclísmicos ou no cosmo a respeito da sua vida. Mas qual é o resumo então? O resumo é o seguinte: a volta de Jesus compara a uma mulher que vai dar à luz, é uma metáfora. A mulher que vai dar à luz, quando está na hora, ela começa a sofrer contrações. São dores que vêm de período em período, e esses períodos vão se tornando cada vez mais próximos uns dos outros, até que a dor emenda, até que é uma dor só, e a pessoa, o bebê vem ao mundo. Jesus também compara a volta dele a uma mulher que vai dar à luz. Ele fala que há sinais que estão mostrando que as dores começaram. São o princípio das contrações. São o princípio das dores. Ele fala de um segundo grupo de sinais
que mostra que as contrações estão muito próximas e que está próximo de acontecer o maior evento de toda a história da humanidade. E por último ele fala então como se fosse o nascimento do bebê ou o aparecimento glorioso do Filho do Homem sobre as nuvens para resgatar o seu povo, a sua igreja e outras demandas que ele vem fazer. Você que é cristão, você sabia que Jesus virá? Ele vem de duas maneiras. Ele vem quando nós morremos, nos encontramos com Ele, todos têm que se encontrar com Ele. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, e após isso o julgamento. E ele vem escatologicamente, fisicamente, gloriosamente, em um determinado ponto da história, para encerrar essa ordem velha e inaugurar uma nova ordem, numa nova categoria de existência, onde não haverá injustiça, nem dor, nem sofrimento. Vou falar disso no final. Mas quais são os sinais que mostram o princípio das dores? No versículo 8, Jesus fala o seguinte: porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isto o quê? Ele disse que vão acontecer guerras, rumores de guerras, terremotos. E o interessante é que também ele fala que haverá assim, o florescimento cada vez maior, porque a lógica toda aqui é cada vez mais intenso, com proximidade cada vez maior os eventos. Se antigamente falava-se em guerra, tinha uma guerra, ouvia-se de guerra, ouvia-se de um terremoto, ouvia-se de uma peste, ouvia-se de uma doença, eram em momentos separados. E o que ele está dizendo na lógica aqui é que, à medida que vamos partindo para o fim, essas coisas vão repetindo mais a miúde, elas vão repetindo mais próximas umas das outras, elas vão se intensificando. Então ele fala sobre o florescimento de falsos profetas e até falsos cristos. Ele fala de fome, que haverá muita fome, terremoto, enfim. Quando ouvirem falar disso, são sinais de que o princípio das dores, as contrações começaram. Então, nós estamos vivendo uma época de contrações, de intensificação e proximidade das dores, das contrações e da dor da mulher que está para ganhar o seu bebê. Essa é uma metáfora comparando aí com a volta dele. Pois bem, princípio das dores. Acontece que as dores vão continuar de forma mais intensa, as coisas vão se apertando cada vez mais, tanto as forças do bem vão crescendo, como a do mal também vão crescendo paralelamente, e isso vai culminar no versículo 9, quando ele diz o seguinte, vejam bem: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Chega um momento em que vem então uma perseguição contra a igreja cristã, o povo de Deus aqui na terra. O versículo 9 diz que nós seremos odiados de todas as nações. Pois bem, nesse momento que ele vai do versículo 9 até o versículo 14, ele fala de muitas coisas que vão acontecer. Evidentemente que ele fala aqui de ódio das nações contra o povo de Deus,
contra aqueles que amam e seguem a Jesus, ele fala que falsos profetas nessa segunda etapa de sinais, a primeira, princípio das dores, essa segunda etapa, aqui nós chamamos de etapa do anticristo, ou da tribulação. Ele diz, embora ele não cite aqui anticristo, evidentemente, onde eu estou falando, ele não cite diretamente tribulação, só mais abaixo, ele está falando de falsos profetas, que vão enganar a muitos. Ele fala que a iniquidade vai aumentar de tal forma que o amor de muitos ou de quase todos se esfriará. Ele diz que muitos se escandalizarão, que muitos vão se trair, vão se odiar nesse tempo. Evidentemente que ele está se referindo aqui a parte interna da igreja, ele está falando para a igreja. Essa parte aqui da volta de Jesus é especificamente para a igreja, Pois bem, então, tribulação e morte ao povo de Deus, ódio de todas as nações, versículo 9, abandono da fé e ódio por parte de muitos cristãos, versículo 10, falsos profetas enganam a muitos, a iniquidade aumenta, o amor esfria, deixa eu acenar aqui para algumas pessoas que estão nos acompanhando, Marcílio, obrigado Marcílio, Fatinha Pascoal, vou acenar para você, Fatinha. Ó, o Pacífico está aqui, obrigado. Pastor Reverendo Valdomiro, obrigado, querido. William Bicalho, obrigado mesmo por sua participação. Então, essa segunda parte de sinais são sinais que se referem à igreja, são sinais de perseguição contra a igreja. Evidente que mais embaixo ele vai falar: quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aqui nós entramos num quadro até o versículo 28, que tem duplo cumprimento. É uma profecia que nós, teólogos, entendemos como duplo cumprimento. O primeiro cumprimento é tipo do segundo. Então vejam bem que ele vai especificar mais a natureza da perseguição. Então nós entendemos que essa é a era do anticristo. O anticristo que vai se levantar no mundo, provavelmente uma sociedade de controle, uma sociedade em que a democracia será extirpada completamente, e ela será uma sociedade de profundo controle e de culto ao Estado. Na época aqui de Jesus, a primeira etapa dessa profecia se cumpre com os romanos invadindo Jerusalém, matando aqueles poucos que sobraram e vendendo outros como escravos, destruindo o templo, saqueando o templo, profanando o templo de Jerusalém. E o segundo cumprimento dessa profecia será em uma época da história em que haverá a era do anticristo, é a última cartada do mal para destruir a criação de Deus. Então Jesus fala aqui de um abominável da desolação que vai aparecer nessa época. Denise da Silva, obrigado, que vai aparecer nessa época, e realmente é aquela época que ele se refere do versículo 9 para baixo, quando ele fala: então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Aí fica uma pergunta, gente, como é que o cristianismo que prega o amor, prega o perdão, prega a bênção, pode ser odiado de todo mundo? Não está difícil da gente entender. Não está difícil. Nós estamos vivendo dias
em que as pessoas estão sendo manipuladas pelos meios de comunicação. Olha, se não fosse a internet, todo o povo do mundo acreditaria que realmente Bolsonaro não estava tomando conta da Amazônia. Naquela época que houve os boatos da queimada na Amazônia, que estava queimando a Amazônia toda. Muita gente acreditando, Vera, obrigado. Muita gente acreditando. Agora, atualmente, estão fazendo um terror com respeito ao vírus, Covid-19. Uma rede de televisão todo dia gasta todo o seu telejornal para falar sobre o coronavírus, sobre o fracasso do presidente. É claro que por detrás disso tem uma ideologia por detrás disso, ou motivos financeiros por detrás disso. O vírus é perigoso? É perigoso, mas essa histeria de prender todo mundo em casa não é a solução, e grandes especialistas estão no assunto, já falaram, cansaram de falar isso aí para todo mundo ouvir. Bem, mas como não é esse o assunto, eu só quero mostrar como é que todas as nações vão conseguir odiar os cristãos. Ora, minha gente, Hitler, na época da Alemanha, ele conseguiu, não tinha televisão, não havia internet, havia só rádio e jornal. Somente rádio e jornal. Mas todos os dias, o serviço de propaganda do nazismo ia na rádio, Hitler fazia discursos calorosos, até que ele levou toda uma população da Alemanha, com raras exceções de pastores, padres e pessoas, a odiarem os judeus. O ser humano, se ele não tiver o senso crítico, amadurecido, para julgar as coisas e não ficar indo atrás de o que está sendo falado em televisão como se fosse Deus falando na televisão, ou de jornais como se jornais fossem sinônimo da verdade. O brasileiro precisa desenvolver o senso crítico, começar a criticar e não acreditar em tudo que vai sendo falado. Então, Hitler fez isso com a Alemanha. Ele precisava do apoio do povo, ele tinha uma máquina de propaganda. Olha, ainda agora, a China está entrando pelo mesmo caminho. A China está investindo bilhões numa máquina de propaganda que quer mostrar para o mundo que o capitalismo faliu e que que hoje você pode ser um comunista feliz e bem de vida. Então mostram as partes mais bonitas da China, mostram que lá todos estudam, todos têm o que comer. Evidentemente que não mostram sobre os milhares e milhares e milhares que são consumidos porque não concordam com o regime. Não mostram os lugares de pobreza, os bolsões de doença. Ora, se um país que está tão economicamente bem, por que esse povo come todo tipo de comida, animais, cada coisa mais exótica? Por quê? Então, existe uma máquina de propaganda tentando mostrar uma imagem que não é. E por aqui a gente pode entender, Rosane Silva, obrigado, Rosane. Por aqui a gente pode entender quando Jesus fala que sereis odiados de todo mundo, uma máquina de propaganda, colocando o cristão como a pior espécie de gente que há. O Império Romano fez isso na época, gente, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha quase que comunicação, e o Império Romano conseguiu criar essa imagem de que os cristãos comiam crianças, bebiam sangue de crianças, eram pedófilos, e os cristãos tiveram que se reunir escondidos, em lugares, na clandestinidade, porque ficaram por muito tempo como fora da lei. Ora, Jesus então, ele está nos falando sobre sinais da volta dele, princípio das dores, são
rumor de guerra, fome, terremoto, essas coisas vão aumentando cada vez mais, em termos de que a coisa vai apertando cada vez mais como uma mulher grávida, e agora entra na era do anticristo. É a era em que o mundo vai criar uma sociedade de controle, Franklin Ferreira da Cunha, abração, meu querido pastor. Essa sociedade de controle, então, é que vai trazer sobre a igreja uma perseguição muito grande, e a igreja vai passar nessa tribulação, ela não vai subir, ela não vai ficar fora daqui, ela vai passar, e é nesse momento que muitos dentro da igreja vão abandonar. Infelizmente, irmãos, é triste falar isso. Eu sou pastor, eu pastorei uma igreja há 30 anos, eu acompanho a situação da igreja no Brasil, e nós, pastores, temos visto um momento em que há tantas conversões superficiais, pessoas que convertem, se desconvertem, convertem, mas não congregam, convertem, mas parece que não amam o Senhor Jesus, e a gente sempre tem alertado sobre isso. Gente, em tempos de paz, em tempos de liberdade, vamos agradecer a Deus por isso, vamos reunir, vamos nos fortalecer. Imaginem bem, quando vier, se está chovendo, né, se está serenando sobre nós, tem muita gente desistindo, uma garoazinha está caindo, tem muita gente desistindo. Imaginem quando vier então os granizos sobre nós, quando a chuva for de granizo, quando a tempestade vier dessa época. E é por isso que Jesus fala que aqui no versículo 10, nesse tempo do anticristo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Não é muito comum em países que hoje perseguem o cristianismo, como por exemplo a China, Coreia do Norte, Cuba, esses países comunistas, ou países que têm são voltadas para o islamismo radical, que perseguem os cristãos também. O único país que não persegue ninguém é o país cristão, né? Mas tem que seguir o Mestre Jesus, e nós precisamos realmente praticar o que Jesus nos ensinou, que é o amor. Todo o cristianismo só contribuiu para a democracia. Os países que foram criados, construídos sobre a égide do cristianismo, são os países mais desenvolvidos e são os países mais democráticos do mundo. Agora, os países que odeiam o cristianismo são os países que não têm democracia, são os países tiranos, autoritários, matam os seus cidadãos diante de perseguições de ditaduras. Pois bem, vamos voltar aqui para o assunto. Jesus está falando então que sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você está pronto para ser odiado e perseguido por causa do nome de Jesus? Jesus falou: bem-aventurados aqueles que por causa do meu nome são perseguidos, bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome disserem todo mal contra vós e vos perseguirem. E ele diz que nós devemos nos alegrar, porque grande é o nosso galardão nos céus. Então, nós encontramos aqui a segunda parte de sinais. Vamos lá, só por questão didática. Os discípulos perguntam quais são os sinais que esse templo vai ser destruído, quais são os sinais da tua vinda, Senhor Jesus, quais são os sinais da consumação dos séculos. Jesus então diz: olha, a minha vinda é como uma mulher que vai ganhar um bebê. Ela começa a ter as contrações, você sabe que o bebê está próximo.
Essas dores, elas vão intensificando no sentido de se tornarem mais próximas uma das outras. O que ele quer dizer? Há sinais que mostram o princípio das dores. E esses sinais vão continuar. Guerra, terremoto, sinais da natureza, convulsões sociais, convulsões políticas. Só que esses sinais, eles vão se tornando cada vez mais próximos, que é a questão da contração. Então chega num ponto em que há um momento que se torna uma perseguição contra a igreja. Nós conhecemos esse momento como a era do anticristo. Vai ser uma pequena era, é por pouco tempo, porque Deus vai abreviar esses dias, como diz aqui embaixo mesmo, no próprio texto aqui de Jerusalém, ele vai abreviar por causa dos escolhidos, o Juca está aí, e o último sinal da volta deles são sinais cósmicos, e aí entra o versículo 29, quando ele diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, quer dizer, a tribulação sobre a igreja e sobre os dissidentes. Eu, pessoalmente, não acredito que a perseguição nessa tribulação vai ser só contra a igreja. Numa sociedade de controle, em que o Estado pede culto para si, é a megalomania dos loucos, e pedem culto para si. Por exemplo, lá na China, há algumas notícias na internet aí, não é a primeira vez, isso é desde o Império Romano, quando o imperador pedia culto para si, quando o imperador já tinha colocado uma sociedade de controle, e quem não recebesse o número na mão e na testa não podia comprar nem vender. Tudo indica que no final haverá uma sociedade de controle, sim, e que provavelmente vão fazer a mesma coisa. Não vão, por exemplo, ninguém poderá comprar nem vender. Exemplo, lá na China existe um mecanismo que tem o rosto um programa lá, um software, que possui o rosto de todos os chineses. Ai de um chinês no meio daqueles 1,2 bilhão que pisar na bola. O governo sabe na hora, sabe o endereço, sabe o nome, sabe quem é a família, o grau de instrução, em que trabalha, endereço de trabalho, quais as doenças que tem, se teve problema com a polícia. Na hora eles pegam. O imperador romano já tinha feito algo com os recursos dele da época lá. Uma vez por ano tinha que queimar incenso lá para o imperador. Quem não queimasse, esse incenso poderia ser morto. Toda sociedade que tem esse problema de ocupar o lugar de Deus, como ele diz no versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, isso é ocupar o lugar de Deus. O Estado querendo culto para si mesmo, querendo ser adorado, é o que estados comunistas estão fazendo hoje, colocando na cabecinha da criancinha, desde pequeno, que quem dá comida, quem dá roupa, quem é aplaudido, adorado é o Estado. Ensinando o hino do Estado para ser adorado. Pois bem, Jesus, então, ele entra no segundo grupo, quando a coisa está mais apertada, os sinais estão um mais próximo do outro, as contrações, e agora esse segundo grupo aqui é a era do anticristo, e vem então o fim. Então vem o fim. Interessante que no versículo 14 ele fala: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mesmo em meio à perseguição, a igreja vai pregar o evangelho. Nós temos notícias que a maior igreja do mundo, ela está no país em que há maior perseguição contra os cristãos do mundo, que é a China, perseguição patrocinada pelo Partido Comunista da China. Vocês já viram que lá no Partido Comunista da China, quando tem a reunião do partido para votar, então o presidente está lá na frente, talvez 1000 deputados, não sei como é que chama lá,
E na hora que vai votar um assunto, o indivíduo vai e vota assim. Coitado, ai dele, se ele ficar com a mão baixa. Ai dele. Não existe voto secreto. É na frente lá do presidente, os favoráveis. Ai dele se ele não levantar a mão. Ai dele. Então, a maior igreja está debaixo de um regime de perseguição. Tertuliano, um dos pais da igreja, já falava que cada sangue de cristão derramado é semente para nascer centenas de outros cristãos. E é verdade. Chegou num ponto, na perseguição romana contra o cristianismo, que grande parte do império já era constituído de cristãos, o que fez que o imperador Constantino se convertesse ou manipulasse uma conversão e tornasse o império um império cristão, porque não conseguia mais lutar contra essa força emergente que quanto mais batia, quanto mais perseguia, quanto mais torturava, buscava, prendia, mais crescia, mais crescia. Esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo. E Jesus então vai dizer no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, quer dizer, do anticristo, aí sim o bebê nasce. O maior evento da história acontece. Ele diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Lamentarão por quê? Porque estavam perseguindo o povo dele. E Deus falou com um homem que perseguia a igreja dele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falou com ele no caminho de Damasco: Saulo, 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 por que me persegues? Pois bem, e aqui diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta e eles vão reunir o seu povo. Bem, eu não vou entrar aqui no aspecto escatológico sobre arrebatamento nessa mensagem, mas uma ou outra eu vou falar sobre essa questão aí de arrebatamento, se vai ter período de tribulação após arrebatamento ou antes do arrebatamento. É claro que aqui eu já deixei aqui claro a minha visão sobre isso, que a tribulação é antes do arrebatamento, evidentemente, mas vamos fazer uma outra live mais sobre essas linhas escatológicas dentro da nossa da igreja cristã na história. A segunda, então, o terceiro sinal em resposta à pergunta dos discípulos, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus, então, agora traz o terceiro sinal da volta dele, que são sinais da natureza, sinais cósmicos. Já são os sinais que saem da natureza terrena e vai para o cosmos. E ele diz que aparecerá o sinal do Filho do Homem. E todos os povos o verão, vindo nas nuvens, com grande poder e grande glória. Todos os cristãos creem na ressurreição de Jesus e fazem muito bem. Entretanto, nem todos os cristãos sabem ou foram ensinados sobre essa volta gloriosa de Jesus. Jesus virá. E quando ele vier, ele reunirá diante dele todas as nações e julgará todas as nações. Aqueles que o amaram, aqueles que andaram com ele aqui na terra, que estiveram com ele, que o serviram, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, entrem no reino que vos está preparado desde a fundação da terra. Os demais que perseguiram o seu povo, que se entregaram a todo tipo de rebelião contra Deus, que seguiram os enganos de Satanás,
Esses ele dirá: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu quero agradecer a todos a participação. Nós estamos concluindo aqui a nossa live. Na quarta-feira, eu vou dar continuidade a uma live que eu comecei a fazer, que é o estudo bíblico, sobre um tema muito importante. Eu convido a todos, porque quarta-feira, às 19h30, eu vou fazer essa live, vou avisar, com respeito ao Estado, Igreja, Obediência e Transgressão. É um estudo bíblico, um estudo que eu estou fazendo, bíblico, mas é claro que eu estou entrando em muitos conceitos da sociologia, em muitos conceitos aí históricos, e nós estamos verificando nesse estudo a respeito do Estado, o que é o Estado, qual é a missão do Estado, o que é a Igreja, qual é a missão da Igreja com respeito ao Estado, o que é transgressão, até que ponto nós devemos obedecer o Estado, se é em tudo ou se não é em tudo. Existe transgressão que é aceita diante de Deus com respeito ao Estado. Então, venha participar conosco desse estudo na quarta-feira, 19h30. Deus abençoe a todos, um beijo no coração.